Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Portal do Pregador, módulo 4, método de preparação de esboços, aula 2, coletando dados. Bom, talvez você esteja se perguntando, coletando dados? O que é isso? Bom, coletar dados nada mais é do que você reunir informações relevantes sobre aquela determinada passagem ou texto que você está estudando e assim gerar um maior conteúdo e de qualidade para o seu esboço. E como você faz isso? Como você vai coletar os dados na hora da elaboração de esboços de pregações? Bom, coletar dados nada mais é do que você fazer perguntas ao texto. Não se canse de fazer perguntas ao texto, porque quanto mais perguntas ao texto você fizer e quanto mais você pesquisar sobre aquela determinada passagem, maiores informações você vai ter sobre aquele texto. Bom, eu fiz uma listagem aqui para vocês no nosso mapa mental de algumas perguntas que poderiam ser feitas na hora da elaboração desse sermão. Bom, o que aconteceu, onde, personagens, quando, como, porquê, qual o problema, qual a solução, qual eram as qualidades que aquela pessoa tinha, defeitos, as atitudes corretas que aquele determinado personagem tomou, as atitudes erradas que aquele determinado personagem tomou. Então são algumas perguntas que poderiam ser feitas dependendo do tipo de sermão que você vai elaborar. Algo bem importante que eu já estava me esquecendo é que essas perguntas elas vão variar de estilo de esboço para estilo de esboço. Então um exemplo que você vai pregar sobre a vida do apóstolo Paulo. Você vai fazer um esboço de sermão biográfico sobre o apóstolo Paulo. Existem algumas perguntas aqui que devem ser feitas. Já outras perguntas não têm a necessidade de serem feitas, porém é muito importante que se mantenha ela dentro do seu quadro de perguntas. Perguntas, por exemplo, quais as qualidades do apóstolo Paulo, quais os defeitos do apóstolo Paulo, quando ele nasceu, onde ele nasceu, como ele se tornou apóstolo, por que ele se tornou apóstolo, né, a necessidade de ter um apóstolo para levar o evangelho até os gentios. Então são algumas perguntas que vão lhe auxiliar na hora que você for elaborar aquele sermão biográfico. Outra questão muito importante também seria, na hora que você fosse elaborar um sermão de incidente histórico, você fazer perguntas do tipo, o que aconteceu? E em cima dessa pergunta você fazer um resumo sobre aquela determinada passagem. Porque eu já passei por algumas situações que me causou constrangimento. Um exemplo, eu fui pregar sobre uma determinada passagem e por não ter um conhecimento elevado sobre aquela determinada passagem, eu não ter uma memorização exata sobre aquela passagem, eu acabei acrescentando coisas que não existiam, acabei tirando coisas que não existiam da história. Então é muito importante você fazer um resumo. O que aconteceu? Como a gente está falando sobre a vida de Naamã, fazer um resumo com as nossas próprias palavras sobre a história de Naamã. Para que na hora que você for pregar sobre aquele sermão, você tenha em memória, de forma organizada, a história de Naamã. Outra pergunta muito importante também é onde foi que aconteceu? A história de Naamã, nós bem sabemos que aconteceu parte na Síria e a outra parte em Israel. Então, muito importante é você buscar a localização geográfica daquele incidente histórico. Personagens, uma pergunta muito, muito importante. Quais os personagens bíblicos que estiveram envolvidos nessa história? Um exemplo de Naamã, nós temos Naamã, a esposa de Naamã, a menina judia que estava na casa de Naamã, o rei da Síria, o rei de Israel, Eliseu, os servos de Naamã, eu esqueci de colocar aqui também, Geazi. Então, é muito importante você fazer essa listagem, porque às vezes nós podemos tirar lições preciosas sobre personagens que não tiveram tanto destaque naquela determinada passagem. Um exemplo claro nessa situação aqui, sobre a passagem de Naamã, seria os servos de Naamã. Porque nós vemos que Naamã ele não queria obedecer à ordem do profeta, ele não queria mergulhar no Rio Jordão, comparando o Rio Jordão com os rios que existiam na sua terra, mas nós vemos que esses homens, a quais não são citados seus nomes, eles deram um bom conselho para Naamã, para que Naamã acatasse a palavra do profeta, obedecesse a palavra do profeta, e assim mergulhasse naquele Rio Jordão por 7 vezes. E nós vemos que o final daquilo tudo foi que Naamã saiu curado da sua lepra. E esses servos de Naamã, eles servem como exemplo para os nossos tempos, porque mesmo eles não sendo de Israel,
mesmo não conhecendo Deus Israel, eles deram um bom conselho a Naamã, para que Naamã obedecesse a palavra de Deus, a palavra que Deus havia dado ao profeta. Deram um bom conselho. Eles poderiam ter tido uma atitude diferente, né? E ali concordaram com Naamã e dito para Naamã, não, vamos embora mesmo. Vamos sair daqui o mais breve possível, porque o senhor não é digno de tal coisa, o senhor é um general, o senhor merece algo melhor. E na verdade eles fizeram ao contrário. Na verdade eles falaram para Naamã, olha, o que vai te custar? Não vai te custar nada. É algo tão simples de ser feito. Poxa, vá lá e faça. E assim Naamã fez, né, e nós bem sabemos o final dessa história, como eu já tenho citado aqui. Então por isso que é muito importante você fazer a listagem de todos os personagens que estiveram envolvidos com aquela determinada passagem, porque às vezes em cima de cada um deles nós poderemos tirar uma lição muito preciosa. Outra pergunta muito importante também que pode ser feita é quando foi que aconteceu. É você buscar a data de origem, ter uma noção do momento histórico em que aquilo aconteceu. Porque tendo uma noção do tempo, do momento, do ano que aquilo aconteceu, né, você vai conseguir ter informações de quem era o rei que dominava naquela época, quais eram os impérios, ou qual o império que dominava naquela época, qual era a situação climática daquela época, e assim você vai conseguir gerar mais conteúdo para o seu sermão. Outra pergunta também é como foi que aquilo aconteceu. No caso de Naamã, ele adquiriu a lepra. Nós poderíamos usar como exemplo aqui como foi que ele adquiriu a lepra, como se adquire a lepra, onde ele poderia ter adquirido a lepra. Veja quanto conteúdo nós estamos gerando aqui em cima de uma tão simples passagem. Outra pergunta, o porquê que aquilo aconteceu? Outra pergunta, qual era o problema de Naamã? Nós bem sabemos que o problema de Naamã era exatamente a lepra, uma doença incurável. Qual foi a solução, né, que ele chegou? A solução que ele chegou foi justamente mergulhar no Jordão. Qual eram as qualidades de Naamã? Nós temos na mini biografia de Naamã, né, que ele era um homem, ele era um general de guerra, ele era um homem muito valoroso. Então nós podemos aqui citar algumas qualidades que Naamã tinha. Quais eram os defeitos de Naamã? Um dos defeitos de Naamã que nós podemos observar era o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância de não querer obedecer ali a ordem do profeta, fazendo uma comparação entre o Rio Jordão e os rios da sua terra. Então é um defeito que nós poderíamos citar aqui. Quais foram as atitudes corretas de Naamã? Pegar desde o princípio da passagem de Naamã até o final e buscar quais foram as atitudes corretas que ele tomou, quais foram as atitudes erradas que ele tomou, e assim fazer essas anotações para gerar mais conteúdo para o nosso esboço. Então, eu citei apenas alguns exemplos aqui e você percebeu o quanto de conteúdo que nós conseguimos extrair de uma passagem tão curta como é a história de Naamã. Então, eu espero que você tenha gostado, né, que você já comece a aplicar essa técnica que eu ensinei neste vídeo, coletando dados sobre essas passagens que você tem meditado. Eu creio que vai ser de grande bênção para a sua vida essa técnica que nós aprendemos aqui no nosso dia de hoje. Bom, eu espero você no próximo vídeo, que você vá já aplicando essas técnicas nos seus esboços de sermões. Até a próxima, em nome de Jesus.